Constelação familiar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Vamos conhecer um pouquinho mais com a Rebeca Len, que é a consteladora oficial do Instituto Mãe Terra. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes aqui ao canal do Instituto Mãe Terra. Eu tô aqui com a Rebeca Len, que é a consteladora e a professora de constelação aqui do Instituto Mãe Terra. Ela já vem atuando há bastante tempo nessa área específica da constelação, mas ela é uma verdadeira panaceia. Ela é terapeuta holística, ela é taróloga, numeróloga, nossa, o que mais? Que eu já até... de um tudo, né, Rebeca? Você é multipotencial aqui, né, nessa escola. Rebeca Len também é assistente social aposentada e agora ela está à frente aí do nosso quadro de constelação aqui da escola. Ela já ministrou, ministrou para falar, dirigiu, né, workshops aqui de constelação, não só aqui, em outros locais também. E mais pra frente a gente está buscando trazer aqui para a escola um curso de formação de consteladores, mas um pouquinho mais pra frente. Se você tem interesse em fazer constelação, eu vou deixar todos os contatos da Rebeca e também podem entrar em contato com a gente aqui e vem fazer constelação. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada. Muito bom. Rebeca, para começar, pessoal, assim, o que é constelação? Boa tarde a todos, né? Bom dia, não sei. Vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. A constelação, ela é uma metodologia terapêutica que foi criada por um alemão chamado Bert Helling, que foi padre e ele é um estudioso assim, de várias linhas, tanto na área da filosofia quanto, né, na área da psicologia. Então, a essência da constelação familiar trazida por Bert Helling, ela vai ter três grandes pilares que a gente até trata como se fossem três princípios espirituais da constelação, que são que o Bert Helling deu o nome de ordens do amor, né? E o que seriam, né, essas ordens do amor, né? Essas ordens, elas são realmente os pilares, seriam os pilares, e essas ordens elas estão presentes, né, segundo Bert Helling, dentro do nosso sistema. Então, quando a gente fala constelação familiar, né, é uma nomenclatura mais antiga, né? Hoje a gente não fala mais constelação familiar. A gente até fala constelação familiar quando a constelação ela só é familiar. Então, hoje a gente fala de constelação sistêmica, porque a constelação hoje, ela abrange várias áreas de atividade humana, não só a familiar. A gente vai ter constelação na área educacional, que aí, embora você vai trazer o seu sistema familiar, mas o sistema que vai estar sendo tratado vai incluir o sistema educacional, né? Porque aí vai ser a relação pai, filho e professor, né? Professor, aluno e a família. Então, ali é a chamada constelação educacional. Por isso que a gente ouve, assim, as pessoas falam assim, eu tô querendo vender uma casa e vou constelar sobre isso, quando tem algum empecilho de vender aquele imóvel e tal. Então não é exatamente sobre a família, não é direcionado só para uma cura da família, então das relações familiares, mas também por questões, bloqueios que a pessoa tenha. Como que é isso? A constelação, se você vai constelar alguma questão referente a bens, aí é constelação familiar. Né? A gente está falando assim, a constelação, ela hoje tem várias áreas. Então tem a constelação familiar, que você vai tratar questões pessoais. Entendi. Então, a questão de bens é uma questão pessoal da família, daquele sistema familiar. A constelação educacional, ela vai tratar a relação aluno, escola e os pais da criança. E você vai ter a constelação organizacional, que vai, né, ter muitos consultores, empresários, que além de estarem fazendo a formação, né, assim, a turma que eu participei tinha empresários e consultores fazendo a formação para atuarem como consteladores, como eles também levam para constelar questões da sua empresa, na gestão de pessoas e tal, como também levam a constelação para dentro da empresa. Esse tipo de constelação, então, é diferente de uma que a gente trabalha, esse sistema familiar, outras questões. É a mesma estrutura, só que aí ela é organizacional, então ela vai tratar questões relativas à empresa. Então, às vezes, questões relativas à produtividade, uma diferença de um funcionário com o outro, e às vezes vai estar ligado, aí você vai trabalhar com o sócio fundador,
né? Quem é o fundador, como que é a referência, qual que é a reverência que os funcionários têm com o sócio fundador, enfim. Ela vai tratar de questões relativas à organização daquela empresa. E aí, porque eu já participei de alguns workshops que você já ministrou aqui como representante e tal, e aí, nesse caso, é aquela mesma estrutura, só que as personagens, por assim dizer, que vão estar ali naquele campo, não é o seu pai, sua mãe, o avô, a avó, entendi. Ah, que legal, que bacana. Qual que você mais gosta? Da constelação? Que você gosta mais. Então, eu gosto de constelação, né? Então, aonde for atuar, eu acho que é bacana, assim. A constelação, ela revela, né, muitas coisas que às vezes está embaralhada, né? E a gente consegue dar uma olhada para isso, seja na empresa, lá para mim tanto faz, eu gosto de constelação. Então você tem a organizacional, qual mais que você tem? Aí você tem na área de saúde, então a constelação ela também é aplicada, né, na questão de doenças e sintomas relacionados à saúde. Onde mais? Então, tem a educação jurídica, né? Então, como mediação, conciliação, você também tem a constelação jurídica e tem advogados também fazendo formação para... E dentro do judiciário também tem a aplicação de constelação. Então, a gente não fala mais constelação familiar, no caso, eu sou consteladora, eu tenho mais... eu sou mais voltada para a constelação familiar, né? Mas tem a formação também para a constelação organizacional. Então, dentro da constelação familiar, aí família, então você vai ter constelação de casal, você pode ter constelação de carreira, né? Então, a constelação, abrange agora muitas coisas. Então, ela não é só constelação familiar, ela é constelação sistêmica, porque ela vai lidar com o sistema. Por isso que é sistêmica, porque nós já nascemos pertencendo a 2 sistemas. Sim. Que é o sistema paterno e o sistema materno. E dentro desse campo que a gente nasce, a gente vai herdar a memória, né, desse campo familiar, tanto do campo materno quanto do campo paterno. O que a gente herda, né, muitas das vezes, a gente tem, quando a gente falou lá das ordens do amor, né, as ordens do amor, quando elas estão em desarmonia ou quando elas são desrespeitadas ou não são honradas, são transgredidas, elas vão criar o que o Bert Hellinger chama de emaranhamento, né? E como é a ordem de amor, o emaranhamento, ele interrompe um fluxo amoroso que é comum, né, dentro da família. Então, pai, mãe, os avós, os filhos, a gente vive num campo que deveria ser um campo amoroso. Então, se você tem uma desordem, tem um desequilíbrio, né, no que a gente chama de ordens de amor, você vai ter um emaranhamento. E esse emaranhamento geralmente vai impactar os nossos ascendentes, né, que são os filhos e netos daquele sistema. Tem 2 curiosidades que eu tenho com relação a isso, e eu acho que pode ser curiosidade de muitos de vocês. Como ficam as famílias homoafetivas, se a gente tem essa questão do pai e da mãe? Como que a constelação hoje, não a constelação do Bert Hellinger, porque a gente tem que contextualizar num período também, né? Toda a cultura da época, mas como que isso é visto hoje na constelação? Essa é a minha primeira questão. Mas ela se linka com a minha segunda questão, que é as fontes que o Bert Hellinger foi beber. Então tem muita gente, que eu não sou profunda conhecedora, mas tem muita gente que vai trazer que o Bert ele vai beber inclusive de saberes da África com relação a isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre as questões homoafetivas na parentalidade e também dessas fontes. A questão homoafetiva, eu penso que é uma das questões que traz críticas, né, à prática da constelação. Uma coisa é assim, porque quando a gente vai falar, mesmo aquelas pessoas que estão numa relação homoafetiva, elas vieram de um pai e de uma mãe. Então, não importa aquela relação, né? Importa... Mas e os filhos deles? O impacto? Os filhos de 2 pais ou de 2 mães. Da mesma forma que você tem, que aí seria a questão da adoção, né? Não, minha pergunta é assim, tipo, vamos supor, eu sou filha, um exemplo, eu sou filha de 2 mães. Tá? E eu quero constelar uma questão da minha vida, que é uma constelação familiar. Eu tenho 2 mães, eu não tenho um pai e uma mãe. Como que ficaria a minha situação assim? Como que isso é visto na constelação? Então, você vai ter de alguma forma, esse lugar ele vai ter que ser tratado, né? Porque quando você tiver um problema com aquele lugar, que é o lugar do paterno,
né, alguma questão com aquele lugar que é o lugar do paterno, independente de ser a mãe, ou que não seja o lugar do paterno, mas a minha questão é com uma das mães, por exemplo, né? Então eu tenho questão aqui com essa mãe, com a mãe 1, né? Independente dela estar no lugar do pai ou da mãe, não vamos colocar no lugar, né? Então eu estou falando como que eu olharia para essa questão. Então você tem ali a mãe 1 e a mãe 2. Eu tenho uma questão que eu quero lidar, eu quero constelar a minha relação com a minha mãe 1, né? E aí, onde está o emaranhamento nessa relação? Porque, né, porque você vai dizer, qual que é a questão que você vai trazer? Onde está o emaranhamento? Ali, você vai trazer, de alguma forma, a ancestralidade, porque a constelação ela vai trabalhar com a memória com o que está lá no passado. Então, aquela mãe 1, ela pode estar trazendo um emaranhamento relativo a uma relação dela, seja com a mãe, seja com o pai, seja com a mãe 1, com a mãe 2, mas com alguém da sua ancestralidade. Porque a questão não é para mim se é o pai, se é a mãe, mas é aonde está o emaranhamento. Então, o que é? Por isso que as ordens elas vão trazer isso, porque o emaranhamento ele vai estar colocado. Se a pessoa for excluída, então ela está trazendo aquele conflito ali, porque alguém no seu sistema familiar passou por um processo de exclusão e eu, né? Isso é inconsciente, tá, gente? Tudo é inconsciente. A gente atua conscientemente, talvez 10%, eu acho que é muito, né? Tudo que a gente faz é mais inconsciente, né? Então ela vai estar numa lealdade com alguém do sistema dela que passou por um processo de exclusão. Entendi. Né? Ou por um processo ou tem uma desordem ali de alguém que é maior, né? Quando a gente fala é maior, eu sou mãe, então eu sou maior que o meu filho é pequeno. Tá certo. Né? No caso, você é minha sacerdotisa, você é maior do que eu. Na nossa relação, que eu não posso assim, me colocar mais do que você nessa relação, minha mãe espiritual. Então existe uma hierarquia que se isso não for honrado, você tem uma desordem, independente se é o pai, se é a mãe, se não é pai nem mãe, entende? Entendi. Não tem uma questão de gênero colocada. Entendi. Então, essa crítica, que é uma crítica válida, eu acho que é bem legal a gente trazer essa crítica que é válida, quando a gente olha mais profundamente na técnica da constelação, então não tem tanto peso assim se são duas mães ou se são dois pais, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas elas acham isso, assim, que na constelação, então se você não tem um pai, você tem duas mães, tem um problema ali, né? Existe um problema ali, uma coisa grave, né? Então teria que ser uma coisa heteronormativa e tal, legal. Não, o problema é quando você tem essa coisa que chama da ordem e você está no desequilíbrio. Então você vai ver aonde que está. O desequilíbrio não é um ser um casal homoafetivo. Sim. O desequilíbrio é onde está o emaranhamento, se foi a exclusão, se foi alguém que não respeitou aquele que veio antes, né? Ou a outra ordem que seria o equilíbrio entre o dar e receber, se aquilo ali também está em desequilíbrio. Isso é que é a questão que vai levar para o emaranhamento. Agora, se é o casal homoafetivo, você não é, entendeu? Não tem questão. E as fontes? Você chegou a olhar isso? Como que é? Bert Helling, ele assim, dentro da psicologia são várias, né? Ele não chegou, ele não tem assim uma formação, né, como psicólogo, mas ele é um estudioso, então ele tem um estudo na área da filosofia. As constelações tem muito da terapia das esculturas, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Fui conhecer agora, que a terapia das esculturas, acho que é muita estrutura da constelação. Você conhece a terapia das esculturas? Trabalha com representação, né? Você traz a pessoa para representar ali os elementos que são os membros da família. Então ele tem estudo na terapia das esculturas, o mitodrama, né, que também é algo que permeia bastante as constelações, e aí várias outras linhas da psicologia, porque assim, eu não sou psicóloga, mas ele vai beber muito da fonte da psicologia, porém não só da psicologia, né? Então ele vai trazer muita questão da filosofia. Então, quando fala do sistêmico, da fenomenologia, que é uma área da filosofia, esses são as fontes do Bert Helling do ponto de vista da ciência, né? Agora, ele foi um missionário, né, na África, quando ele era padre, e ele traz esse olhar da constelação para a ancestralidade, para os antepassados, segundo o que a gente estuda da biografia de Bert Helling, ele trouxe da experiência dele com as tribos na África. Né? Bacana. Que, se não me engano, a tribo Zulu. Então, assim, ele traz essa experiência de lá, que a gente sabe, assim, o quanto é forte na África e vários outros povos, né, a questão da ancestralidade.
né? Então, trazer essa questão da ancestralidade para a cura, né, eu já acho que é assim, algo extremamente inspirado, né? E tem essa raiz lá, né, na nossa mãe África. Eu acho isso muito bacana e, lógico, a gente também pode pontuar críticas com relação a isso no momento que a gente vive hoje. Hoje a gente vive numa época que eu penso que a gente precisa respeitar, acho que sempre precisou, não é mesmo? Mas hoje a gente tem uma consciência, e isso graças a movimentos sociais e tudo mais, de respeito às origens, de respeito a quem veio antes e respeito ao que é de cada um, né? Então eu acho que eu já vi também críticas sobre isso, sobre um cara branco vai lá, pega, padre vai lá, missionário, daí pega o saber e traz e tal. E eu acho válida também essa crítica, sim. Por outro lado, também é interessante porque ele acabou propagando, né? Então, de certa forma, ele acabou propagando. É bom, não é? Eu acho que a crítica, ela é válida, né? Porque a gente tem uma série de usurpações. Principalmente quando a gente fala da África. A gente tem bom, você sabe muito melhor do que eu, uma série de invasões e roubos, e depois eu vou lá e falo que eu branca vou lá e falo que é meu, que eu inventei, que isso tal, e eu não trago. Da onde foi que eu posso até ter pego ali, aprendido e mudado de uma forma, mas muitas vezes não é respeitado dessa forma. Então eu acho válido também essa. Você como consteladora, ele não nega que trouxe esse conhecimento de lá. Então tanto é que a gente aprendeu isso na escola, né? Que ele da experiência dele da África, ele traz esse olhar para a ancestralidade. Então ele não nega isso. O que eu acho assim, é que a gente precisa realmente estudar a constelação, estudar mais, entendeu? Essa técnica, estudar mais a própria história do Bert Helling, ver qual foi o caminhar deles. Acho que a gente precisa estudar mais, até para trazer. Então, assim, a constelação no Brasil, ela tem 20 anos. Nossa, é nada, né? É nada, né? Mas quantas pessoas conhecem constelação? Né? Hoje, de fato, poucas. Eu mesmo fui conhecer constelação em 2016. Né? E aí, quando eu conheci constelação, em 2017, já entrei no curso porque eu me identifiquei profundamente com a técnica, com o que eu tinha escutado falar, até porque o nosso caminho é um caminho, né, ancestral, dentro da nossa espiritualidade. A ancestralidade, ela é o nosso pilar dentro do meu caminho. Então, eu ouvi falar de constelação, eu fiz a formação e atuei então, né, foi a pandemia que a gente deu uma parada. Mas eu acho que a gente precisa, agora, a partir desse momento que a constelação está tomando essa força, né? Ela já tem muita força, né? Porque ela está há 20 anos se sustentando. Né? A minha professora, ela trabalha como consteladora há mais de 20 anos e ela já atendeu mais de 15 mil pessoas, né, nesses 20 anos com constelação e com resultados extremamente positivos. Eu já fiz uma sessão de constelação com você e foi maravilhoso, assim, o quanto que isso mexe mesmo, né? Obviamente, a gente também tem problemas com relação à constelação e hoje a gente tem vários ataques à constelação. E isso a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Até a próxima!